Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Aqui, Thiago, o Método Cristo, esse canal. A gente vai continuar aqui na leitura da hipóstase dos arcontes, tá? A terceira parte, vamos tentar fechar agora já, para a gente iniciando aqui então no parágrafo que a gente havia parado. E Adão reconheceu sua contraparte feminina, Eva, e ela ficou grávida e gerou Sete para Adão. E ela disse: Eu gerei um homem através de Deus no lugar de Abel. Novamente, Eva engravidou e ela gerou Noreia. E ela disse: Ele gerou em mim uma virgem como uma assistência para muitas gerações da humanidade. Ela é a virgem a quem as forças não corromperam. Então eles começaram a se multiplicar e aperfeiçoar. Os regentes se consultaram uns com os outros e disseram: Venham, vamos causar um dilúvio com nossas mãos e eliminar toda a carne, desde o homem até animal. Mas quando o Senhor das Forças soube da decisão deles, ele disse para Noé: Construa para vocês uma arca com madeira que não apodreça e se escondam nela. Você e os meus filhos e os anjos do céu e os animais deles, do pequeno ao grande, e coloque-a sobre o monte Senhor. Então Oreia veio até ele querendo embarcar na arca. E quando ele não a deixou, ela soprou sobre a arca e ocasionou que o fogo a consumisse. Novamente ele fez a arca por uma segunda vez. Então os regentes foram conhecê-la, pretendendo corrompê-la. O chefe supremo deles disse a ela: A sua mãe Eva foi criada por nós. Mas Noreia virou-se para eles e disse: São vocês os regentes da escuridão? Vocês estão amaldiçoados. E vocês não conheceram a minha mãe. Pelo contrário, vocês conheceram a contraparte feminina de vocês. Pois eu não sou descendente de vocês, pelo contrário, é do Éon superior que eu venho. Quer dizer, aqui ela explica para eles que o corpo que eles espalharam as suas sementes não era da Eva no sentido da Eva completa, a Eva espiritual, né? Era o corpo feminino, mas sem a componente divina de Eva que estava ali. O regente arrogante levantou-se contra ela com toda a sua força e sua aparência como um enorme dragão preto. E ele disse a ela presunçosamente: Você deve servir a nós como a sua mãe Eva também serviu, pois me foi dada autoridade sobre todo este universo. Mas Noreia virou-se com o poder da sua fé e numa voz alta ela exclamou para o alto, para o sagrado: O Deus da totalidade, resgata-me dos regentes da injustiça e me salve das garras deles. Depressa. O anjo eterno desceu do oitavo céu e disse para ela: Por que você está exclamando a Deus? Por que você age com tanta audácia com o Espírito Sagrado? Noreia disse: Quem é você? Os regentes da injustiça haviam se afastado dela. E ele disse: Eu sou Elelete, sagacidade. Num dos vídeos anteriores a gente colocou que espiritualmente é como se essas qualidades que a gente entende como sendo componentes às vezes nossas e tal, espiritualmente há seres que emanam esse tipo de qualidade, né? Os seres emanam aqui. Nesse caso aqui ele se identificou como sendo esse anjo, né, que fica na presença do Espírito Sagrado. Eu fui enviado para falar com você e salvá-la das garras dos malfeitores. E eu irei te ensinar sobre a sua raiz. Aí aqui entre parênteses, aparentemente Noreia falando agora. Agora, quanto a esse anjo, eu não posso expressar o poder dele. Sua aparência é como ouro fino e seu traje é como a neve. Não, deveras, minha boca não se portar a falar do poder da aparência do rosto dele. Elelete, o grande anjo, falou comigo. Sou eu, ele disse, que sou compreensão. Eu sou um dos 4 doadores de luz que ficam na presença do grande Espírito invisível. Você acha que estes regentes têm algum poder sobre ti? Nenhum deles pode prevalecer contra a raiz da verdade, pois foi por ela que ele apareceu nos últimos tempos. E estas autoridades serão restringidas. E estas autoridades não podem te corromper nem corromper aquela geração, pois sua residência é na incorruptibilidade, onde o Espírito Virgem habita, que é superior às autoridades do caos e ao universo deles. Mas eu disse: Senhor, me ensine sobre a capacidade dessas autoridades. E como eles surgiram, e por qual tipo de gênesis, e de que material, e quem criou eles e a força deles. E o grande anjo Elelete, compreensão, falou para mim:
Dentro de domínios ilimitados habita a incorruptibilidade. Sofia, que é chamada Pittis, quis criar algo sozinha, sem o cônjuge dela, e o produto dela foi a abóbada celeste. Ela é um véu que existe entre os grandes íons superiores e os domínios inferiores. Então uma nuvem surgiu abaixo do véu, e essa nuvem gerou matéria, e a matéria foi expelida e dispersada. E o que ela havia criado foi parido pela nuvem como um feto abortado. E aquilo assumiu uma forma plástica, modelada através da matéria, e se tornou uma besta arrogante, parecendo um leão. E era um andrógeno, como eu já havia dito, e ignorante, porque foi da matéria que ele derivou. Quando ele abriu os olhos, ele viu uma vasta quantidade de água sem limite, e ele se tornou arrogante, dizendo: Eu que sou Deus, e não há outro além de mim. Quando ele disse isso, ele pecou contra a totalidade, e uma voz partiu do alto, do reino do poder absoluto, dizendo: Você está enganado, Samael, que é Deus dos céus. E ele disse: Se outra coisa existe antes de mim, que se torne visível para mim. E imediatamente Sofia esticou o dedo dela e introduziu luz no universo. E ela brilhou até as profundezas do caos. Então ela recolheu sua luz e mais uma vez a escuridão encobriu todo o universo. Este regente, sendo andrógeno, criou para si um vasto reino, um tamanho inimaginável. Ele contemplou criando filhos de si próprio e criou para ele mesmo 7 filhos andrógenos, assim como o pai deles. E ele disse à sua prole dele: Eu é que sou o Deus da totalidade. E Zoe, entre parênteses, vida, a filha de Piti Sofia, exclamou e disse a ele: Você está enganado, Saclas, cujo nome alternativo é Yaldabaoth. Ela soprou no rosto dele e a respiração dela se tornou um anjo de fogo para ele. E o anjo prendeu Yaldabaoth e o lançou abaixo dentro do Tártaro no fundo do abismo. Agora, quando o filho dele, Sabaú, viu a força daquele anjo, ele se arrependeu e condenou o pai dele e a mãe dele, a matéria. Ele a repugnou, mas ele cantou canções de louvor para cima, para Sofia e a filha dela, Zoe. E Sofia e Zoe ergueram e lhe deram o comando do 7º céu, para que ele pudesse reger sobre o universo, entre os reinos eternos e o caos. E ele é chamado Senhor das Forças, Sabaú, já que ele está acima das forças do caos, pois Sofia o estabeleceu. E quando estes eventos aconteceram, ele fez para si uma mansão enorme e uma congregação de deuses para governarem sobre os mundos das pessoas, e muitos infinitos anjos para atuarem como ministros e também harpas e liras. E Sofia pegou a filha dela, Zoe, e a fez sentar à direita dele, para ensiná-lo sobre as coisas que existem no 8º céu. E o anjo da ira ela colocou à esquerda dele. Desde aquele dia, a direita dele tem sido chamado vida, e a esquerda veio a representar a injustiça, para o domínio de poder absoluto acima. Foi antes da sua época que eles surgiram. Agora, quando Yaldabaoth viu ele, Sabaú, neste grande esplendor e nesta altura, ele o invejou, e a inveja se tornou um produto andrógeno. E esta foi a origem da inveja. E a inveja produziu morte, e a morte produziu a prole dele, e deu para cada um deles o comando de seu céu. E todos os céus do caos se tornaram repletos de suas multidões. Mas foi pela vontade do Pai da totalidade que eles todos surgiram, segundo o padrão de todas as coisas superiores, para que a quantia do caos fosse alcançada. Assim, eu te ensinei sobre o padrão dos regentes, e a matéria na qual ele foi expressado, e o Pai deles e o universo deles. Mas eu disse: Senhor, eu também sou matéria deles? Você, junto com seus descendentes, são do Pai imortal. De cima, da luz imperecível, é que as almas deles são provenientes. Por isso, as autoridades não podem se aproximar deles, por causa do Espírito da verdade que está presente dentro deles. E todos que se instruíram sobre essas coisas existem como imortais, no meio da humanidade mortal. Mesmo assim, estes fatos não serão conhecidos agora. Pelo contrário,
Após 3 gerações é que isto será reconhecido, e esta sabedoria os libertou da escravidão e do erro das autoridades. Então eu disse: Senhor, quanto mais irá demorar? Ele me disse: até o momento em que o homem verdadeiro, dentro de uma forma modelada, revele a existência do Espírito da verdade que o Pai enviou. Então ele ensinará a eles sobre tudo, e ele os ungirá com a unção da vida, dada a ele pela geração sobre a qual não há regente. Então eles serão libertados do pensamento cego, e eles irão pisar sobre a morte com os pés, pois ela pertence às autoridades. Irão abandonar suas eras, e os anjos deles prantearão sobre a destruição deles. E os demônios deles irão lamentar suas mortes. Então todas as crianças da luz serão verdadeiramente familiarizadas com a verdade e com a raiz deles, e com o Pai da totalidade, o Espírito Sagrado. E todos eles dirão com uma só voz: a verdade do Pai é justa, e o Filho preside sobre a totalidade, e todos louvarão nos éons dos éons eternos. Sagrado, sagrado, sagrado. Amém. Aqui a gente conclui o texto, né? Ele traz bastante informações, traz alguns nomes, né, que é interessante a gente pesquisar. Deixa explicado ali que a criação do mundo material tenha sido porque alguém quis criar algo sozinho, sem a sua contraparte, né, como diz ali a respeito de Sofia. Ela quis criar algo sozinho, sem a sua contraparte masculina, o que gerou imperfeição. Essa criação desse algo imperfeito aí que gerou essa imperfeição que a gente vê, né, em todas as coisas. E claro, daí essas criaturas tendo sido criadas sem o reconhecimento da totalidade, né, acabam acreditando que são os superiores, né? E a gente tem que lidar com isso. O que a gente pode fazer é nos afastarmos, né? Ali ele fala de 7 vinganças, então a gente faz um paralelo com os 7 pecados capitais, né, também. A gente tem uma questão muito pesada com esses pecados. Para a gente aprender a lidar com isso, a gente tem que suavizar um pouco, não no sentido de nos permitirmos fazer, mas o contrário. A gente entender que esses pecados, eles são defeitos nossos que a gente cria, que são criados em nós desde o início, né? Por força da separação da unidade. A gente é separado da unidade, espiritualmente falando, né? A gente, digamos, vivemos todos juntos num mundo onde todos são conectados. Daí a gente se separa disso. Então, essa separação faz com que nosso nascimento aqui na Terra, que faz com que esses defeitos surjam em nós. Elas trabalham com esses defeitos, né? Na nossa parte tem o que é personalidade, tem o que é a essência e tem o que é o egoísmo, né? E é como se a personalidade fosse uma junção de nós como pessoa com os egos ali e forma o que a gente acredita ser aqui, nesse mundo. Quando na realidade a gente vem para cá, o aprendizado da nossa caminhada, ele tem que ser para que a gente nos alinhe cada vez mais com a nossa divindade interna, né, com a nossa linhagem. Ela tem que ser um caminho de desconstruir essa personalidade e esvaziar-se de si mesmo. Mas o que é isso? A gente ouve muito as pessoas fazerem a leitura e falarem sobre isso. Mas o que é de fato esvaziar-se de si mesmo? Primeiro, demanda a vigia nossa. Está escrito lá, vigiai e orai. Então nos vigiar para a gente perceber esses elementos agindo através da gente, porque elas atuam através desses elementos. Então, por exemplo, o orgulho, ele frequentemente, digamos ali, numa discussão, ele quer ganhar sempre, né? Quando você tem uma discussão e o orgulho de duas pessoas, eles estão sempre em combate, eles sempre estão combatendo. O orgulho de um querendo, porque um sempre vai querer estar mais certo que o outro, e isso não tem fim enquanto as pessoas estiverem identificadas com o orgulho. Compreende? Quanto mais separação, mais força elas têm.
tem capacidade de influenciar, né? Cabe a nós estudarmos um pouco mais a fundo, e a gente vai trazer isso também em outros momentos, né? A respeito dos 7 erros que a gente tem, né? Como tem o joguinho lá, o joguinho dos 7 erros, né? Um desenho. Mas para nós os 7 erros são esses 7 características que a gente tem aqui, que a gente tem que nos ater-nos a nós mesmos com atenção, para que a gente identifique na hora que eles estão querendo se saltar, né? Na hora que eles estão querendo. E aí tem várias formas da gente se trabalhar para ir alcançando aos poucos, né? Mais alinhamento com a força divina. Uma delas é a gente se permitir acreditar e até nos esforçarmos para isso. Tá? A gente se permite acreditar e se esforça para isso, que a gente é atenção, que o que existe dentro da gente que de fato é a nossa atenção, é a nossa capacidade, é o que anima, que é primeiro a alma, né? A alma é que anima o corpo, é a nossa capacidade de prestar atenção, e através de apurar a atenção a gente consegue ampliar a percepção. Uma das formas é, ao invés da gente se analisar e se ver como pessoa, eu sou o Thiago, eu me entendo como sendo a atenção. Eu sou a atenção, eu sou capacidade de prestar atenção. É isso que eu sou, somente. Que daí eu não me prendo a nada. Não me prendo a ter que sustentar um personagem. O fulano eu sei que é bravo. Não, mexe com fulano que fulano é bravo. Aí ele tem que sustentar o personagem de bravo dele. Aquele dia eu acabei me irritando, porque estava isso, estava aquilo e tal, mas não sou aquela pessoa. Não sou, né, qualquer outra característica aí dessas que a gente conhece desses 7. Não sou aquilo. Não sou. Sou atenção. E a atenção é que vai fisgar, a atenção é que vai identificar esses elementos quando estiverem agindo através de você. Tá? Claro que o processo é fácil? Não é. Ainda mais hoje em dia, que a gente está com muita informação de tela, né, presente em nossa vida. Né? A gente perde a atenção em nós muito rápido. É muito fácil a gente se distrair. E a gente se distrai e depois a gente não consegue mais voltar no estado de autoanálise. Porque daí a mente já sai de si. Então, a ideia de viver o dia a dia concentrado em si mesmo é a melhor forma da gente conseguir evoluir. Os erros, a gente se arrepende dos erros, se arrepende por tudo que a gente comete, mas além do arrependimento sincero, está escrito lá, vai e não repita. Pode acontecer de repetir, mas a ideia é não se permita ser relaxado para achar que não precisa trabalhar aquele erro. Não se relaxe, não seja um cara relaxado com os seus erros. Erre, beleza, mas tentando acertar, e até o momento que você vai conseguir deixar de explodir em algum momento que você explodiria, deixar de gritar em algum momento que você gritaria, né, deixar de discutir no momento que você discutiria, e assim por diante. Tá? A gente vai trazer mais reflexões, né, a respeito de cada um desses e como eles agem no nosso corpo, né? Tem os 7 pontos, aí a gente vai falar um pouco do menorá, né? Que é aquele castiçal de 7 chamas, que tem um simbolismo muito importante para nós. A informação está aí, né? Para a gente crescer, para a gente aprender e propagar também, tá? Então fiquem bem, fiquem na paz, né? Com a divindade de vocês. E lá em cima, a raiz dos filhos de Deus é a mesma. Mas o caminho de lá até aqui, ele tem uma sequência, né? De criação de forças, né, de espírito, de linhagem, até a gente chegar aqui. Então a gente tem que conhecer esse caminho vertical aí, tá? E claro, meditação, né, práticas espirituais, sentar, se acalmar e toda essa coisa faz parte também. Vamos tentar também trazer alguns exercícios aí para que facilite, mas é importante você ter autonomia para definir a sua forma de busca, tá? Falar é importante, né? A gente fala, é importante a gente se expressar para Deus como a gente se sente, mas é importante a gente parar para ouvir também e zerar a mente. É importante a gente se esforçar para se colocar em estado de
possibilidade de recepção das informações, né? De recepção do que é para cada um, de recepção do que pertence a você. Tá? E isso não é fácil, né? A gente tem que ter o tempo para nós, a gente tem que ter o tempo de sair, né? De sentar num gramado, em meia natureza, ou mesmo numa cama, que seja, numa cadeira, em casa, colocar uma música que seja relaxante e ter o tempo de meditar e se acalmar. É para a gente ir evoluindo aí, tudo vai acontecendo. Quando você medita, você percebe que às vezes as coisas começam a fazer mais sentido e assim vai. A gente vai encaixando as coisas, né? Tá bom? Então, um abraço para todo mundo e nos vemos nos próximos vídeos aí.